empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, estamos iniciando então o episódio 101, o primeiro episódio da quarta temporada do podcast Consultório Empresa. Se você está procurando um conteúdo de qualidade, achou o lugar certo, você está aqui mesmo. Se é a sua primeira vez aqui no podcast Consultório Empresa, seja muito bem-vindo. Este é um lugar onde a gente discute coisas interessantes a respeito da gestão do consultório, da atividade clínica. Para você que é profissional de saúde e entende que o consultório é uma empresa e precisa melhorar a sua gestão, a forma como você faz o negócio acontecer, sem precisar se matar com relação a esse assunto, sem precisar ficar quebrando muito a cabeça. Esse é o propósito do Movimento Consultório Empresa, de onde o podcast faz parte. Então seja muito bem-vindo. E hoje a gente começa aqui essa quarta temporada, no episódio 101, falando do Valtão. Valtão, que Valtão? Nós vamos falar de alguém que, se morasse aqui no Brasil, ia chamar Valdinei. Nós vamos falar sobre Walter Elias Disney. Walt Disney, como é conhecido, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dele e extrair algumas coisas importantes a respeito daquilo que ele deixou como legado, muito mais do que falar dos seus parques, como muita gente fala. Eu vou fixar aqui mais algumas informações, algumas coisas com relação à sua vida, ok? Bom, antes de eu começar a falar do assunto propriamente dito, eu queria te dar algumas dicas importantes de alguns livros que vale a pena você ler. Embora eu vou falar aqui mais da biografia do Walt Disney, eu quero mencionar para vocês alguns livros que vale a pena você ler, que falam em geral sobre a filosofia de trabalho dele e da empresa Disney Corporation como um todo, tá? Os livros são esses aqui, ó. Então vamos lá. O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Este é um livro muito legal do Disney Institute, que vale a pena, tem insights muito bacanas aqui de como que eles pensam a forma de criar coisas novas, né? Outro livro interessante do Ademir Stein é A Mágica do Sucesso. A Mágica do Sucesso é outro livro interessante. Como aplicar o estilo Disney aos seus negócios. Vale a pena ler também, é um livro que é facinho de ler e vale muito a pena. Outro livro que eu quero recomendar chama Academia Disney, de Doug Lipp. Academia Disney. Cara, esse livro aqui é muito legal. Eu acho que é um dos livros que vai mais talvez um pouco mais a fundo de alguns conceitos e princípios que a Disney utiliza até hoje, tá? E deixei aqui para o final, dentre esses 4 livros que eu quero sugerir, o que eu acho mais importante de você comprar, esse vale a pena comprar e você ler, que é Se Disney Administrasse seu hospital, 9,5 coisas que você mudaria, de Fred Lee. Esse livro aqui é adaptado então já aos fundamentos Disney, né? Muitos dos fundamentos que são conhecidos como fundamentos Disney, da forma de gestão da Disney Corporation, aplicado já para sistemas de saúde. Então é muito interessante, vale muito a pena, tá? Então, Se Disney Administrasse seu hospital, de Fred Lee. Beleza? Bom, dito isso, feitas as orientações aqui dos livros, eu quero contar um pouquinho então sobre o Valdinei. O Valdinei ele nasceu em 5 de dezembro de 1901 e é um cara que construiu uma carreira brilhante, né? Só que a vida dele foi muito difícil, então é alguém que mudou várias vezes de cidade e o relacionamento com o seu pai era muito difícil. Particularmente, todas as biografias que eu já li dele contam que o seu pai era muito duro e fazia com que ele e o irmão Roy, que depois é o irmão que veio a montar a Disney com ele, a empresa, que eles tinham que distribuir jornais. Então, dos momentos da infância do Walt Disney, ele teve que distribuir jornais.
Conta-se que entre 600 a 800 jornais por dia eles precisavam distribuir. E ele ganhava o quê? Nada, né? Ganhava nada. Então o pai dele fazia ele ter esse trabalho, porque era a distribuidora que o pai dele tinha, essa era a atividade, e como os funcionários ali eram caros, para ele conseguir ganhar aquela concorrência, ele acabou fazendo isso. Então eram os filhos que praticamente faziam a distribuição dos jornais. E a vida então toda ali do Al, principalmente pequeno, foi muito difícil nesse sentido aí, né? Ele aos 14 anos de idade, algumas biografias falam aos 10, outras falam aos 14, ou parece que foi institutos diferentes nesse período. Ele fez alguns cursos de arte, conta-se também que várias vezes ele recebia bronca dos professores de outras matérias, né, da escola normal, porque ele ficava desenhando, e particularmente desenhava muito animais, mas ele desenhava tudo. E então ele teve essa vida, essa infância tal muito complicada, mas sempre foi muito empreendedor, teve a ideia, a iniciativa de revender coisas. Por exemplo, na adolescência, ele fazia esses desenhos, fazia algumas gravuras e vendia para amigos e para vizinhos para conseguir algum dinheirinho, para conseguir comprar pelo menos suas balas e seus doces e ter alguma graninha ali para ele, isso digamos, na pré-adolescência, né? Então ele tem várias iniciativas assim, mas ele ainda é muito jovem, então por volta dos 18 anos de idade ou coisa assim, ele abre então um primeiro estúdio, né? Chama algumas pessoas, abre um primeiro estúdio. Esse estúdio era praticamente um banheiro grande, onde ele alugou esse espaço para conseguir fazer esse trabalho, esses desenhos, e ali ele começou a se desenvolver. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, o fato é que a carreira do Disney, os estúdios dele, os empreendimentos deles, ele teve muitas dificuldades por muito tempo. Esse primeiro estúdio, ele teve problemas sérios, teve puxação de tapete e teve problemas, e veio a falir. Ele faliu, ele quebrou. Passado algum tempo, ele montou novamente, teve uma outra tentativa, foi bem sucedido um tempo, depois ele, adivinha, quebrou de novo. Então, Disney teve alguns problemas bastante sérios nesse sentido, né? Naquela época, então nós estamos falando ali de 1920, olha quanto tempo faz, em 1920, naquela época, então cinema mudo, em preto e branco, cinema mudo, tinha como hábito, naquele momento, de colocar pequenos desenhos animados no início de qualquer cinema, de qualquer filme. Então a pessoa ia assistir um filme lá de Chaplin, por exemplo, e tinha na abertura um pequeno desenho animado, um curta-metragem, um desenho animado, sem som também. E esses desenhos animados ficaram foram crescendo, foram tomando espaço, e esse virou o mercado onde o Walt Disney entrou. Então, os personagens que já estavam sendo criados ali, mas o principal personagem ali criado naquele momento era o Gato Félix, que estava crescendo muito, que era a vedete do momento, e assim como o Coelho Pernalonga e seus antecedentes, né? Então esse mercado estava ali com esses bichinhos todos ali trabalhando também. Disney então criou um coelho, e com esse coelho ele começou a fazer muito sucesso. Ele fazia animações nesse seu estúdio com esse coelho e foi conseguindo espaço, mais espaço, mais espaço. Quando esse coelho já estava no auge ali do seu desenvolvimento, já era conhecido, as pessoas já estavam gostando daquele mercado que ele já estava produzindo, aqueles desenhos que ele estava produzindo, a distribuidora, né, com quem ele tinha contrato, tinha feito um detalhezinho no contrato ali muito importante. Esse detalhezinho dizia que aquele coelho, que chamava Oswald, que aquele coelho na verdade era de propriedade da distribuidora e não do estúdio. Ele não prestou atenção nisso, ele não havia prestado atenção nesse detalhe do contrato, ele era um péssimo administrador, e por conta disso ele perdeu o direito a esse personagem. E foi aí, quando ele perde esse personagem, que ele então cria o Mickey, né? O Mickey Mouse. E por conta disso, por conta dessa necessidade dele criar um novo personagem, depois de ter perdido um personagem importante para ele, é que ele dá esse salto. Ele foi obrigado. O mercado e as circunstâncias o empurraram a ele ter que ser disruptivo e ter que partir para uma nova ação, já que ele havia perdido tudo, perdido a empresa e perdido os direitos do seu principal personagem, que era o Coelho Oswald. E aí ele cria então Mickey Mouse, que só por curiosidade, não sei se você sabe, mas o nome que ele teria dado ao Mickey Mouse, na verdade, era Mortimer.
um ratinho chamado Mortimer, e conta-se que a sua esposa disse, não, de jeito nenhum, Mortimer é um nome muito ruim, e a esposa dele que sugeriu Mickey, e assim ficou, e foi batizado de Mickey pela esposa, porque se não fosse ela, o ratinho ia se chamar Mortimer. Enfim, e aí essa é um resumo, né, dos principais problemas que teve ali naquele começo. Em 1923 ele montou o estúdio onde estava esse coelho Oswald, né? Ele montou o estúdio, desta vez, depois de alguns fracassos anteriores, como eu contei aqui, com o seu irmão Roy. E aí então ele reconheceu que ele era bom de desenho, era bom de pensar em negócios, ele era um péssimo administrador, ele não sabia fazer isso, não sabia lidar com finanças. Então ele convida seu irmão Roy para ser sócio com ele do próximo estúdio, convence seu irmão. As biografias contam que o Roy não quis no começo, né, ser sócio desse projeto, dessa empreitada louca do seu irmão, mas ele falou, tá bom, vamos lá, vamos entrar nesse projeto aí, e entrou, e assim eles montaram um estúdio de animação. Nesse estúdio fez muito sucesso também, porque além do coelhinho Oswald, eles faziam uma série de... E olha que inovação, o Disney sempre foi um cara, né, com grandes disrupturas, grandes ideias. Ele fazia um live action misturado com desenho, que era uma série chamada da Alice. Então era uma menina, era um filme, e essa menina no filme, nesses microfilminhos, interagia com o desenho animado. Então era o desenho animado interagindo com o filme, um negócio muito interessante, e ele foi o precursor dessas técnicas ousadíssimas para aquela ocasião. Nós estamos falando de 1925 aproximadamente. A criação do Mickey é de 1928 e o primeiro desenho animado onde apareceu o Mickey chama Steamboat Willie, é um curta-metragem, e uma curiosidade é que esse desenho já foi com som, outra grande novidade e disruptura que o Walt Disney produziu, né? E uma curiosidade, nesse desenho, se você assistir esse desenho, você vai ver que a voz do Mickey, já muito peculiar, que é uma voz praticamente a mesma de hoje, mas a voz do Mickey era feita e dublada pelo próprio Walt Disney. Ele foi o primeiro dublador do ratinho Mickey. Então isso é muito legal. Disney é um cara muito louco, né? Cheio das ideias, resolveu inovar de novo. Então ele sempre inovava, sempre inovava, sempre inovava. Ele queria mais, tinha sonhos grandiosos. Em 1937 ele lançou o primeiro longa-metragem em desenho animado da história da humanidade, que é o Branca de Neve e os Sete Anões. Esse Branca de Neve e os Sete Anões demorou 3 anos para ser produzido e gastou alguns milhares de dólares, que para a época era assim, um dinheiro absurdo, absurdo, absurdo. Tudo que ele tinha, ele hipotecou tudo para fazer esse projeto que não tinha como dar errado. As biografias do Disney contam que na verdade ele diz o seguinte: a gente já viu que desenho animado, curtinho, consegue ser engraçadinho, consegue fazer as pessoas rirem, mas será que um desenho animado tem o poder de emocionar as pessoas, de fazer as pessoas chorarem, de emocionar com a história? E é isso que ele queria fazer acontecer, ele queria com que uma história pudesse se emocionar. E aí ele escolheu a história da Branca de Neve. Isso tem um pouco a ver com um dos filmes da sua infância, que ele assistiu na sua infância, que o marcou muito. Mas ele escolheu então a Branca de Neve, passou 3 anos recrutando tudo quanto é desenhista que existia ali, até quem não era desenhista, treinou a pessoa para poder fazer. Lembra que naquela época um desenho animado era feito com 24 desenhos por segundo. 24 desenhos com microvariações nesse desenho por segundo, fotografado, colocado em projeção, se transforma num desenho com movimento que você nem percebe a sutileza das fotos se mexendo, né? 24 desenhos por segundo, né? Então, assim, um negócio muito louco, né? Um ritmo muito grande, né? de produção de desenho. Você imagina quantos desenhos foram desenhados e pintados e etc. Uma história interessante da Branca de Neve: quando ele teve essa ideia, ele falou para os funcionários do estúdio: vão almoçar e quando vocês voltarem, vocês vão me esperar aqui. Aí ele preparou o lugar. Quando eles voltaram, sentou todo mundo, aquele monte de gente,
E ele, várias biografias contam isso em detalhes, que ele encenou, fazendo todas as vozes, todos os papéis de Branca de Neve, ele encenou sozinho a história para que todos os funcionários se envolvessem com a história e quisessem fazer aquele projeto. E assim, interpretando Branca de Neve, os anões e a bruxa e etc., ele conseguiu fazer com que as pessoas se envolvessem na história e acreditassem no sonho, para poder colocar todo o seu empenho naquilo que ele estava por fazer, como eu falei, investindo uma grana muito alta e 3 anos de produção num único projeto. É um negócio bem ousado, né? Mas este projeto deu a ele alguns Oscars, Oscar de melhor animação, melhor desenho, Oscars especiais pela trajetória, e ao longo da vida o Walt Disney colecionou 59 indicações ao Oscar e 22 premiações. Você imagina? Tem gente que fica lutando aí para ter um Oscar. O Walt Disney teve 22 Oscars na sua vida, com curta-metragens, com longa-metragem, com animação. 22 Oscars ganhou enquanto estava vivo. Olha que maluco isso, que coisa interessante, né? Em 1943 ele teve que fazer foi obrigado a fazer, por uma questão de sobrevivência da empresa, vários filmes curtinhos a respeito da guerra, em 1943. Alguns desses desenhos foram inclusive premiados também, mas eram propaganda, esses desenhos eram propaganda antinazistas, que foi feito por encomenda do governo dos Estados Unidos, e aí ele teve que fazer. Teve que fazer por quê? Porque ele estava meio quebrado naquele momento, ele precisava de um dinheiro e não tinha muitas opções, já que o mercado de entretenimento havia caído naquele momento de guerra, ok? Então ele precisou fazer isso para manter a sua empresa em pé. Não que ele tivesse super vontade de fazer esse tipo de desenhos de propaganda ligado à guerra e coisas nesse sentido, né? Mas ele fez. Era uma propaganda antinazista, essa parte assim, ele achou legal fazer algo antinazista. Em 1955, o nosso amigo Waldinei inovou de novo. O que ele fez? Ele resolveu montar o parque. Foi em 1955 que na Califórnia ele inaugurou a Disneyland. Disneyland, então, que começou para ser um pequeno parquezinho, era para ser um negócio pequenininho, ele foi aumentando a sua ideia do projeto e transformou na Disneylândia, né? O que é conhecido por nós aqui no Brasil como Disneylândia. Um parque, assim, revolucionário, né? Que teve problemas seríssimos na inauguração. A inauguração foi um fiasco. As pessoas atolavam o pé na lama, tinha coisa que saía do lugar. Foi um fiasco, mas mesmo assim eles arrumaram tudo, foi indo e conseguiu manter a credibilidade, ele apostou nisso, deu ingresso para todo mundo voltar, são longas histórias interessantíssimas com relação a esse assunto, mas em 1955 então ele inovou e criou a Disneylândia, né? Em 1964 tem um filme da Mary Poppins, acho que você deve ter ouvido falar, ou deve ter assistido, que também, aí já é um filme, é um longa-metragem, onde ele recupera aquela ideia que ele teve lá atrás da Alice, onde ele misturava um filme com atores e o desenho animado. Então um negócio extraordinário, também vencedor de alguns Oscars ali na época, um negócio revolucionário mais uma vez. E em 1966 faleceu. Ele fumava bastante, e aí quando ele descobriu que tinha um câncer, em questão de meses, me parece que 6 meses, ele veio a falecer e infelizmente deixou essa grande perda. Mas nesse tempo todo que ele ficou ali, principalmente esse finalzinho, ele trabalhou muito nos seus projetos futuros e deixou totalmente idealizado o que hoje nós conhecemos como Disney World, né? Walt Disney World, que é um mundo que ele criou. Ele criou nesse mundo o Magic Kingdom, que é mais ou menos uma cópia da Disneylândia, junto com o Epcot Center e junto com Animal Kingdom e vários outros projetos, tudo num grande espaço. Então, a empresa que deu continuidade depois, né, do seu falecimento, a empresa que continuou, ela então comprou, a propriedade já tinha sido comprada por ele. Eles compraram então a propriedade grande ali em Orlando por um preço ridículo, eles foram comprando, né, tem uma história interessante disso, compraram por preço muito barato e hoje então eles dominam, né, metade de Orlando ali é propriedade da Walt Disney Corporation, então isso é muito interessante também, né?
Em 1995 a empresa lançou o Toy Story em 3D, né? Então foi um desenho que também revolucionou. Ele foi feito em parceria com a Pixar, que é uma empresa que ele veio a comprar. Então a empresa veio a comprar depois a Pixar, veio a comprar a Lucasfilm, que é do Star Wars, e a 20th Century Fox e várias outras empresas, se tornando um grande conglomerado de entretenimento no mundo, uma das maiores empresas se não a maior empresa de entretenimento do mundo. Então isso foi com muito esforço do nosso amigo Walt Disney, né? Então, que sempre adorou cinema, sempre gostou de todas essas coisas e teve todo este esforço, essas dificuldades. Pois bem, dito isso, contado toda essa história, eu extraí, aí é uma coisa minha, eu fiquei pensando muito nisso. Aliás, eu sempre fui fã de desenho, sempre fui fã de animação. Quando eu era pequeno eu desenhava, quando eu era pequeno eu estudava como é que era fazer animação, eu tentava fazer já algumas coisas de fazer os 24 desenhos por segundo. Eu sempre gostei desse assunto, um grande fã do Disney sempre fui. Já fiz cursos diversos a respeito disso, dele, da sua vida e da sua filosofia. Mas hoje eu quero falar, como eu falei no começo aqui, muito mais da vida e da biografia da pessoa dele, e o que a gente pode extrair de tudo aquilo que ele viveu, e desse resumo que eu fiz aqui para vocês da história dele. Eu elenquei aqui 10 pontos fundamentais para isso e eu quero chamar a sua atenção para a prática, para a sua aplicação no seu consultório, na sua vida clínica e para a prática desses 10 pontos. Quais são esses 10 pontos? Primeiro dele, perseverar. Nós aprendemos muito com o Walt Disney a ideia da perseverança. Ele era uma pessoa obstinada que tinha um sonho que queria fazer, então ele cai uma vez, ele levanta e cai de novo, ele levanta e cai de novo, ele levanta, se afundou várias vezes, ficou em dívidas várias vezes, teve problemas seríssimos várias vezes, mas perseguia o sonho. Ele não era teimoso, ele era perseverante. O teimoso é aquele que insiste em fazer da mesma forma. Ele cada vez fazia de forma diferente. Portanto, ele é um perseverante clássico. Ele não repetia os erros. Ele tinha novos erros. Ele aprendia e nunca mais repetia aqueles erros. Então, aprender a perseverar é algo importantíssimo. E junto com a perseverança do Disney, eu quero destacar a resiliência. E mais do que isso, a antifragilidade. Resiliência é quando enverga, sabe aquele galho que enverga, faz a força e você solta, ele volta ao normal, ou seja, ele aguenta o tranco e volta. Isso é a resiliência. E o antifrágil é aquele que quanto mais apanha, melhor fica. Mais apanha, melhor fica, né? O melhor exemplo que a gente dá para isso é do pão, né? A massa do pão precisa apanhar, precisa ser sovada para poder ficar um pão bom. Mas enfim, esta ideia da antifragilidade, que é um assunto, um termo cunhado pelo Nassim Taleb, eu já falei dele aqui em outros episódios, mas é interessante que Disney tinha essas características. Quanto mais ele sofria suas derrotas, suas supostas derrotas, mais energia o cara tinha para fazer melhor. Ele dava um salto à frente, queria fazer melhor, e ele criava algo novo e criava algo melhor. Ele não só era resiliente, ou seja, não só ele voltava ao prumo depois de sacudir a poeira, ele voltava melhor. Então, a cada derrota dele, ele voltou melhor. E ele conta isso em suas biografias e algumas entrevistas, o quanto ele aprendia com cada um desses tombos importantíssimos e enormes que ele tomou na vida. E você, já tomou muito tombo? Desistiu? Chorou? Machucou? Continuou ou não continuou? Então, Disney era uma pessoa perseverante e continuava. Outra coisa importante que a gente pode tirar daqui é a capacidade de sonhar grande. Sonhar grande, sonhar alto, sonhar longe. Desde o começo, ele sonhava grande e foi sonhando cada vez mais e mais e mais. E não só sonhar grande, como sonhar junto. Então ele sonhava e compartilhava com as pessoas o sonho, ele envolvia a sua equipe, envolvia suas pessoas em seus sonhos. Lembra a história que eu contei de quando ele contou, quando ele narrou, quando ele interpretou a história da Branca de Neve e os Sete Anões para toda a sua equipe, ele mesmo fazendo as vozes? É provável que eles tenham rido, é provável que alguns tenham zombado, é provável, é possível que alguns tenham falado que ele era louco. Quando essa história vazou, muitos falaram que ele era louco, porque ele estava gastando 3 anos ao longo do tempo, muito dinheiro e muito tempo com um projeto que muita gente achava que ia ser tolice, porque ninguém ia querer assistir um longa-metragem em desenho animado. Mas sem ter medo de ser chamado de louco, ele tinha um sonho grande, envolveu as pessoas no seu sonho,
contagiou outras pessoas com o seu sonho para sonharem junto com ele, para as pessoas vibrarem junto com ele e juntos fizeram história. Então, como é que tem sido os seus sonhos? Você tem sonhado só em pagar a conta do mês? Você tem conseguido ter sonhos grandes, sonhos altos, sonhos mais fortes? E você tem conseguido colocar seu sonho para a sua equipe? Tem conseguido envolver outras pessoas? Tem aglutinado parceiros para esses seus sonhos? Pensa nisso, lição é importante. Que, aliás, vem agora junto com o terceiro item que eu quero te sugerir aqui, pelo menos na forma como eu interpretei aqui, que uma coisa importante que ele tem que eu aprendo com ele, é se aliar a pessoas que te complementam. Né? Eu devo me aliar a pessoas que vão me complementar. Então, ele passou... Nas primeiras etapas, ele se aliava a pessoas que eram desenhistas como ele. Depois ele percebeu que, na verdade, quem ele precisava como sócio, quem ele precisava ter como parceiro, eram pessoas que tinham habilidades que ele não tinha. Né? Então, por isso que ele chamou o irmão, que era um grande administrador, que entendia de finanças, que entendia dessas coisas que ele não entendia e que ele estava errando muito por isso. Então, ele delegou isso para alguém que poderia cuidar disso. Então, ele fez um acordo com o irmão: você cuida da administração da empresa inteira, fica na sua mão, e deixa que a parte criativa é minha e nisso você não se mete. E eles se complementavam de tal maneira que a empresa andou a partir dali. Tá certo? Então, cara... se aliar a pessoas que te complementam, não pessoas iguais, mas pessoas que te complementam, que vão ajudar, que 1 mais 1 viram 3, sabe? A gente pode somar. A quarta dica, quarta lição que eu aprendo com o Walt Disney é que a gente precisa inovar sempre. A criatividade não se esgota, a capacidade criativa não se esgota, ela não é um modelinho que tem uma quantidade, quando acabou, e agora? Não tenho mais ideias nunca mais para a vida? Não tenha medo de ter novas ideias, não tenha medo de expor ideias, não tenha medo de esgotar, eu vou fazer muita ideia, daqui a pouco fico sem. Não, isso não existe. Então as ideias, elas vão aparecendo, pega a ideia, trabalha a ideia, modifica ela, aperfeiçoa, não tenha medo de apresentar essa ideia para outras pessoas que vão consertar a sua ideia também, que vão melhorar a sua ideia, vão aperfeiçoar a sua ideia. Você é dono da ideia original e ela pode ser modificada por outras pessoas, como várias foram. O exemplo, a formação do ratinho lá, teve um amigo que ajudou ele na formação do desenho do ratinho, teve a sua esposa que modificou o nome e por aí vai. Então ele foi criando, mas aberto a outras pessoas. Então crie o tempo inteiro, inove. O que precisa fazer de diferente, o que você precisa fazer de novo para encantar o seu mercado, para encantar e impactar o seu paciente, o seu público-alvo, para ser diferente, para ser único. O que você precisa e pode fazer. Lição número 5 que eu tiro da vida do Walt Disney é a necessidade de profissionalizar. O amadorismo é quando a gente faz aquela coisa com vontade, com amor, por isso tem esse nome, né? Mas só por amor, mas sem profissionalismo, significa que a gente não está dando tudo, não entrega para profissionais fazerem atividades profissionais. Por exemplo, ele não entregou a profissionais os contratos, ele mesmo foi improvisando os contratos, foi assinando qualquer coisa. Se ele tivesse chamado bons advogados, se ele tivesse chamado bons contadores desde o começo, ele não teria tido os problemas que teve, não teria tido o problema que teve quando tomaram dele o coelho Oswald, né? Então, profissionaliza. Busca consultorias, busca assessoria, busca uma assessoria contábil, por exemplo. Você entende de marketing, não entende, busca alguém para te ajudar. Não entende de redes sociais, busca alguém para te ajudar. Não entende de contabilidade, busca alguém para te ajudar. Tenha uma assessoria jurídica. Não inventa de fazer as coisas da sua cabeça. Eu já vi muita gente se dando mal por isso. Eu mesmo já tive problemas por causa disso. Então, vai lá, profissionaliza, tá? O que é para ser profissional, seja profissional. Para de ser amador. Seja profissional, né? Sexta lição que eu tiro aqui da vida de Walt Disney é: não tenha medo de trabalho duro. Não tenha medo de ralar, não tenha medo de ficar lá fazendo mais. Mas eu estou trabalhando e não estou vendo resultado ainda. Não tenha medo do trabalho duro. Esta coisa que muita gente está nos vendendo hoje em dia, essa ideia de que ganhe fácil 1 milhão, faça não sei o que lá, muito fácil. Cara, cá entre nós, né? Que bobagem, né? Isso pode acontecer? Pode. Talvez uma pessoa a cada, 550. Mas não é a realidade
de todo mundo. Então, qual é a realidade de todos, assim, o que é o mais geral? É que a gente vai ralar mesmo. Então, eu vou ralar, vou fazer a coisa e vou e tal, e faço por amor, e faço porque é profissional, faço porque precisa ser feito, mas eu vou trabalhando cada passo e fazendo o que precisa ser feito, tá? Então, fazer o que precisa ser feito, tá certo? O 7º item que eu aprendo com o Disney é correr riscos. Não ter medo de correr riscos. Risco faz parte de qualquer atividade. Se não quer correr risco, fica em casa. E mesmo em casa pode cair um teto na sua cabeça, né? Tanta gente que a gente está vendo aí que às vezes fica em casa, fica enclausurado, não faz as coisas, e mesmo assim tem problema, né? O risco existe em qualquer lugar, né? E só não vai ter problema quem não faz. A gente costumava dizer para endodontistas, né, para o dentista que faz o canal, que às vezes pode quebrar uma lima dentro do dente. Pô, e se quebrar uma lima? Se quebrar, pode quebrar. Mas vai quebrar com quem? Com quem faz um monte. Se você fez 5.000 canais na sua vida, você deve ter quebrado pelo menos uma lima, né? Agora, quem não quebra? Quem nunca faz. Então, eu não quero ter problema, então não faz. Mas aí, Então, assim, a gente tem que aprender a correr riscos e faz parte do negócio. Claro que você vai fazer tudo o que pode, que deve fazer para não ter problemas, mas os riscos acontecem e fazem parte do negócio, fazem parte da brincadeira, né? Outra coisa importante também, outra lição, ignore os pessimistas. Durante várias vezes na sua vida vai ter um monte de gente que vai ficar te falando: não faz, isso aqui é bobagem, para com isso, não, desiste, está gastando muito dinheiro, tá, isso aqui é, né? Para de... Enfim, muita gente vai te colocar para baixo. Então, a dica que o Disney fala muitas vezes é: para de ouvir pessimista, né? Para de ouvir corvo, para de ter gente vampiresco do seu lado, assim, né? Se você tem muita gente assim ao seu redor, sai de perto. Fala assim, cara, me deixa, para de me colocar para baixo, sabe? Sai de perto daquelas pessoas que falam que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. Sai de perto, porque você é capaz, tá certo? Depois essas pessoas vão falar: teve sorte. Sorte nada, teve trabalho duro, teve ralação, você foi lá e fez, tá certo? Então, lição que eu aprendo e acho que você pode aprender com Disney também é essa, tá bom? Sai dos pessimistas, sai de perto dos pessimistas, não ouça os pessimistas. Nona lição que eu tiro, e essa lição, cara, é muito interessante. Muitas vezes, o que eu já vi, para te contar qual é essa lição, muitas vezes eu já vi que uma empresa, uma clínica, já vi muitas, gente, muitas, estou falando sério, não está melhor do que está, não que esteja ruim, não está melhor do que está por causa do seu sucesso. É estranho isso? Então, a lição que eu aprendo é: não se paralise pelo seu próprio sucesso, pelo menos por um. Então, o que significa isso? Às vezes você fez uma coisa que deu super certo. Aquela uma coisa deu certo, o que você faz? O que é muito comum eu ver? A pessoa se tranca naquela uma coisa e não sai mais ali de jeito nenhum. Ela fica travada naquele mundo, ela fica travada naquela experiência, fica travada naquele sucesso. É como se fosse o cantor de uma música só. Ele trava no sucesso e não consegue fazer mais, porque ele fala assim: para que eu vou fazer mais uma música e correr o risco de ser ruim se eu já tenho um sucesso? Então ele vira um cara de um sucesso só e a gente já sabe o que acontece. Passa algum tempo, ninguém mais lembra, ninguém mais sabe quem é a pessoa. Lembra talvez daquela música e só quem é a pessoa, não sei, ninguém contrata, ninguém mais quer saber. E Disney é aquele cara que... Cara, ele tinha acabado de lançar o Branca de Neve, um sucesso, ele ganhou o Oscar, foi aplaudido, estava ganhando dinheiro, e ele falou: então agora nada, agora já partiu para o próximo projeto e tacou o barco. E foi fundo, não tem essa de esse sucesso, não, qual é o próximo? Não tem essa não, fez o parque, então agora parou. Não, fez o parque nada. Mal estava inaugurado, ele estava desenhando o que ia ser depois o mundo todo que ele estava desenhando lá, que ia ter Epcot, que ia ter animais, que ia ter... Ele já estava imaginando aquele parque para o futuro. Já estava imaginando parques aquáticos ali junto. Então, nem comemora um sucesso, já está pensando está comemorando, está feliz, está usufruindo daquilo, mas já está pensando no próximo, tá bom? Então, não deixa o sucesso te paralisar. Presta atenção nisso, hein? Não deixa o sucesso te paralisar. E o 10º e último item que eu quero listar para hoje, eu acho que dá para tirar muito mais só da vida do Disney, não estou falando como eu falei da companhia, né? E dos preceitos, estou falando só da vida dele. O 10º item que eu quero extrair para hoje, para a gente finalizar isso aqui, é: cuide de cada
detalhe. Por quê? Porque cada detalhe conta. Então, o cuidado que ele tinha com cada detalhe, a perfeição, várias vezes. Teve etapas do filme da Branca de Neve, por exemplo, que ele, quando ele viu como estava, ele mandou refazer tudo. Ele achou que não estava legal aquele formato, aquele desenho, aquela cena não estava bem, ou bem desenhada, ou a história não estava boa, arrumaram, faz tudo de novo, você imagina? O cara já está lá gastando uma grana que já não tinha, já estava estourado o prazo, e ele ainda olhava e falava, isso aqui não está bom, vamos refazer toda essa cena aqui, esses 15 minutos de desenho, tudo de novo. Será que você teria coragem? Detalhes, cada detalhe importa. Por quê? Porque ele queria o melhor, ele queria encantar, ele queria fazer as pessoas se emocionarem, ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho, ele sabia o que ele precisava para aquilo, ele sabia que aquele momentinho ali ruim poderia estragar toda a sua narrativa, então ele cuidou de cada detalhe. Gente, é isso. Olha, são 10 dicas importantes aqui que eu extraí, né? 10 lições que eu... Dicas não, são lições que eu extraio para a minha vida e eu estou compartilhando hoje com vocês aqui, esperando que numa tentativa de que você também se inspire pelo menos por algumas dessas lições. Pensa em cada uma delas, reflete na sua vida, pensa como que isso poderia ser aplicado no seu consultório, na sua vida profissional, na sua vida clínica, na sua empresa, no seu empreendimento, seja ele qual for. Aplica tudo isso, faz a diferença. Tá? Esta é a ideia, o sentido do movimento Consultório Empresa, é o objetivo deste podcast, que é fazer você pensar empresarialmente, você ter novos insights que vêm de lugares da onde você talvez não imagina. Então nós vamos extrair agora da vida do Walt Disney alguns insights que eu tenho expectativa de que sejam importantes e impactantes para você, para que façam a diferença. Eu vou ficar muito feliz e muito honrado se eu souber que daqui a algum tempo um sucesso extraordinário que eu estou vendo acontecer por aí foi você que teve, foi uma iniciativa sua e que ela aconteceu, o gatilho, a faísca aconteceu com uma ideia que a gente teve aqui no podcast. Quem sabe neste episódio vou ficar então muito feliz. Me conta se for assim. Me conta o que você está achando, curte, comenta, compartilha, você já sabe essas coisas todas, mas entre em contato comigo, fala o que você está achando, dá sugestões para entrevistas, sugestões para assuntos, para temas, para novas biografias, quem sabe, para coisas que a gente pode trabalhar aqui. Entre em contato comigo pelo WhatsApp 11 998465433, diretamente comigo esse, ou pelo nosso Telegram, no grupo do Telegram Consultório Empresa, entra lá também, que lá é a comunidade das pessoas que ouvem aqui o podcast e que tem vontade de saber cada vez mais esse mundo empreendedor, sem precisar virar blogueirinho, como eu costumo dizer. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado, que seja extremamente útil para você. Seja bem-vindo então à 4ª temporada do podcast Consultório Empresa e a gente se vê então na semana que vem. Forte abraço, até mais.